Bem-vindos ao Beijo Barbárie, hoje eu vou falar com vocês de laços. Bom, pessoal, esse livro eu li num buddy read, numa leitura conjunta com o Hilário do Leitura de Cabeceira e com o Matheus, do Literato Brasileiro, lá no Instagram. A gente fez um clube, né, o Clube de Leitura do Starnone, e foi muito bacana porque esse livro aqui, ele é um livro que já foi muito comentado e que muito se falou sobre ele quando se conversa sobre Helena Ferrante. Então, antes de falar sobre ele, eu vou falar um pouco sobre Helena. Pra quem não sabe, Helena Ferrante é um pseudônimo, ninguém sabe quem é a autora, a própria editora conversa com ela, tipo, as próprias revistas e tal, fazem entrevistas com ela via e-mail, ela não aparece, porque ela quer quebrar essa ideia de que é necessário conhecer o autor para entender a obra. E ela quer tirar essa glamorização, essa questão da autora. Ela quer que as pessoas leiam a obra dela pela obra. Eu fiz um curso de Helena Ferrante aqui em São Paulo, na Tapera. E nesse curso foi muito bacana porque a professora discutiu muito sobre essa questão de quem seria Helena Ferrante. Ela comentou com a gente todas as fofocas aí do mundo literário. E parece que um jornalista fez lá um cruzamento de informações, que a gente chama de cruzamento de data, né? E pela escolha das palavras da Helena Ferrante, deu que a Helena Ferrante seria o Domênico Starnone. A segunda opção é que a Helena Ferrante seja Anita Raia, a mulher do Domênico Starnone. Por que eu acredito que seja a segunda opção? Em primeiro lugar, porque quando você é casado há muito tempo, você adquire hábitos do outro, o outro adquire hábitos seus. Não poderia ser diferente com a escrita de duas pessoas que trabalham com isso. A Anita Raia é a tradutora para o italiano de Kafka, por exemplo. Então, eles provavelmente veem o trabalho do outro. Eles com certeza leem, mas eles provavelmente se ajudam no sentido de ler, de palpitar, de comentar. Então, isso faz com que vá se criando uma unidade. O segundo motivo pelo qual eu acho que é Helena e não o Domênico é porque eu acho que a Helena Ferrante trata de uma forma muito boa algumas situações da vida da mulher. Algumas situações que os homens nunca passarão, como a própria gestação. E eu acho que o jeito como ela fala sobre isso, como ela se rebela com a crueza que ela fala de coisas que são sempre vistas como fofas, como bonitinhas, não poderia... Não que não poderia, mas mais dificilmente viria de um homem. Então eu aposto mais na Anitta. Visto isso, esse livro aqui ele vai contar a história de uma separação, assim como Dias de Abandono. E se há qualquer dúvida de que um livro dialoga com o outro, a gente resolve com o título Laços. O título do livro Laços, ele tem vários porquês. A Jhumpa Lahiri, que faz aqui a introdução desse livro, ela é a tradutora para o inglês do livro, ela fala sobre como o laço é importante, como a simbologia dele é muito boa. O prefácio dessa obra é incrível, eu agradeço a Jhumpa e a Todavia por ter trazido junto. E aí depois a gente tem uma situação em que, durante essa separação, o pai sai com os filhos e a filha diz: foi você que ensinou o meu irmão a amarrar sapatos? Ele amarra de uma forma estúpida. Aí o pai diz: como que ele amarra? Aí a menina fala: não, amarra aí pra eu ver se é o mesmo jeito. E aí depois a gente descobre que a mãe que comentou sobre esse negócio, quem percebeu esse jeito estranho como eles amarravam os sapatos foi a mãe. E a mãe comentou com a menina: olha, o seu irmão e o seu pai amarram os sapatos da mesma forma estúpida. E essa mesma história, esse mesmo trecho está em Dias de Abandono. Então eu acho que isso é o suficiente para que a gente saiba que eles são realmente uma contação diferente da mesma história. Não que vão ser pontos de vista diferentes, porque nesse próprio livro Laços a gente vai ter isso. Mas são... É estranho dizer que não são pontos de vista diferentes, mas são pessoas contando a mesma história. Mas é meio que isso, a história não vai ser contada os mesmos episódios, do mesmo modo. Muita coisa muda, os nomes dos personagens são outros, mas pra mim a relação permanece. Nesse livro aqui é muito bacana que a gente tem 3 partes principais. A gente começa com o protagonista, o homem do relacionamento, ou do ex-relacionamento. Ele coloca ali apenas as cartas que ele recebeu da mulher. E é muito interessante porque depois a gente descobre que muitas delas nem ele mesmo leu. Então a gente tem acesso, de certa forma, à versão dela da história pelas cartas. Ou pelo menos, isso é muito importante da gente reparar, a versão que ela queria que ele tivesse dos fatos.
não necessariamente nada daquilo é verdade. Pode ser só como ela quer que a história seja vista por ele. Depois a gente tem um momento no futuro, bem depois da separação, em que ele vai relembrar, acontece uma bagunça lá com as coisas dele, e ele vai ter que organizar a casa. E aí nessa organização, pegar fotos, pegar documentos, encontrar as cartas, ele vai fazer flashbacks pro passado, nos contando sobre esse término. E por último, no último trecho da história, a gente tem os filhos deles conversando sobre a relação dos pais. E é muito doido, o final é muito maravilhoso. Eu adorei essa leitura. Eu tive raiva absurda do protagonista. Pra mim, ele é um homem de um caráter, assim, horrendo. Não que a mulher seja melhor, mas o que a gente escuta ele falar aqui, assim, deixa a gente puta da vida. O que pra mim é um sinal de como o personagem foi bem construído, como ele foi tridimensional pra mim. E todos os recursos que o Domênico usa na construção dessa história também, eu achei muito ricas. Acho que a Jhumpa Lahiri é muito assertiva quando ela diz no começo do livro que são camadas e camadas e camadas, e que a gente vai descascando o romance, a gente vai descobrindo e pegando e vendo. E o Domênico, ele transforma mesmo todo esse quebra-cabeça em algo que a gente pode muito bem compreender. Ela fala muito sobre a ordem, sobre a bagunça, ela fala sobre o fazer, né, o fazer da escrita. E tem trechos lindos, assim, tipo, eu marquei trechos enormes só do prefácio da Jhumpa Lahiri, porque é incrível, né? Ela menciona aqui, então, Carl Knausgaard, ela fala sobre a própria relação dela com a tradução, que é muito bacana, porque ela mostra... Ela, como tradutora, faz um prefácio em que ela se vale da gramática, da semântica e da tradução, e metáforas dentro desse campo linguístico para falar aqui do livro do Domênico. E eu tenho certeza que eu vou querer ler o próximo livro dele, que vai sair aqui no Brasil pela Todavia, que é Assombrações. Eu tô muito interessada. Já vi ainda que o livro é ilustrado, então a Todavia tá vindo com mais força ainda. É mais um autor italiano. Esse ano eu já li a Ferrante, já li a Guiaba Chego, tô com o Dino Buzzati, tô adorando conhecer esse mundo. E é isso, acho que é isso. Acho que eu gostei bastante do livro, ficou bem visível, né, gente? Espero que tenham gostado da resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal que eu não molhei com o meu rosto. Deem seus likes, se não gostaram, dê dislike. Mas comente lá embaixo como eu posso ajudar, como eu posso melhorar a resenha aqui. Mas eu espero que tenha sido um conteúdo proveitoso. Um beijo e até a próxima.